Informação importante, Anderson Talisca decidiu deixar o Al Nassr na metade do ano. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história. Bora te atualizar também sobre Tati Castellanos, lembra dele? Atacante que já foi pretendido pelo Palmeiras e está à venda pelo clube dele, o New York City. Bora falar ainda sobre as últimas do mercado. Tem um empresário do Watson ameaçando tirá-lo do Corinthians, o que causou mal-estar no clube. Falo sobre Jorge Sampaoli, pedido de reforços para o Flamengo. Os jogadores mais valiosos no mundo, no Sub-20. 4 brasileiros estão na lista dos 10 primeiros. Tem ainda os clubes mais odiados e mais curtidos do futebol nacional. Tem uma série de coisas bem legais. Tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal com quase 1.300.000 pessoas inscritas, com a missão de te deixar por dentro das últimas do mercado, bastidor, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar o vídeo contando que ele é um oferecimento de Brasino. Tô colocando na tela os jogos da noite desta quarta-feira na Copa do Brasil com os meus palpites para facilitar a sua vida. Santos e Botafogo de Ribeirão Preto da Santos, Sport Curitiba da Sport, Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro da Galo, Águia de Marabá e Fortaleza da Fortaleza, Tombense e Palmeiras da Palmeiras, Flamengo e Maringá da Flamengo, América e Nova Iguaçu da América, Corinthians e Remo da Corinthians. Lembrando que esses palpites são só para o resultado do jogo e não para a classificação final. Isso faz toda a diferença. Para participar, você já sabe, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código Nicola150 para ter sempre 50% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre Pelé, que agora consta no dicionário da língua portuguesa. O verbete Pelé será usado como um adjetivo para definir algo muito bom, como por exemplo, o Guardiola é o Pelé entre os técnicos de futebol do mundo. Bora falar sobre o Vasco da Gama, que anunciou a venda de todos os ingressos para a partida contra o Bahia em São Januário, marcada para a próxima segunda-feira. Torcedor do Vasco super engajado. Quero falar ainda sobre o São Bento, que acertou a contratação de Fábio como seu técnico para a Copa Paulista. Para quem não se lembra, o Fábio foi goleiro da Portuguesa, do São Bernardo, do São Caetano, do Ituano. Recentemente se aposentou e era treinador do Desportivo Brasil na Série A3 do Campeonato Paulista. Bora falar agora sobre o Brasil, que tem 4 entre as 10 maiores promessas do futebol no mundo, entre atletas com até 20 anos de idade. Esse levantamento foi divulgado nas últimas horas pelo CIES, que é o Observatório Internacional de Futebol. Essa lista dos 10 primeiros conta com os seguintes brasileiros. Marcos Leonardo, atacante do Santos, é o 3º. O Vitor Roque é o 5º, o Endrick aparece em 8º e o Ângelo na 9ª colocação. A curiosidade é que nem Marcos Leonardo nem Ângelo conseguiram se firmar no Santos. O Ângelo, por exemplo, nesse momento é reserva. Você deve estar se perguntando quem é o líder desse ranking. Primeira posição do Gavi, a meia atacante que pertence ao Barcelona. O segundo lugar do Bellingham, que é um jogador do Dortmund. O Antônio Silva aparece na 4ª colocação. O Antônio Silva é um zagueiro do Benfica. Você concorda? Discorda? Use espaço para comentário para deixar sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre os clubes mais amados e mais odiados do futebol nacional. Pesquisa Atlas Intel ouviu 1.600 pessoas em 640 municípios brasileiros e perguntou: você tem uma imagem positiva ou negativa desses times? E os clubes foram sendo apresentados aos entrevistados. Entre os times com mais destaque positivo apareceram o Palmeiras, 66% das pessoas destacaram o Verdão como uma imagem positiva, o Fluminense é o segundo com 63%, o Atlético Paranaense em terceiro com 62% e o Atlético Mineiro o 4º com 61%. Você deve estar curioso para saber sobre os mais odiados, certo? Primeira colocação do Flamengo, 35% dos participantes se referiram ao Flamengo como um time de destaque negativo. Corinthians, o segundo mais popular do país, é também o segundo mais detestado de acordo com essa pesquisa, 32%. O Vasco surge em terceiro, 26% das pessoas lembraram do Cruz Maltino. O São Paulo é o 4º, com 23%. Para mim, a curiosidade da pesquisa é o Palmeiras, que vem duelando com o Flamengo pelos títulos, aparecer como o mais positivo de todos. Achei curioso. E você, que pensa sobre essa pesquisa? Use o espaço para comentários e opine. Bora falar agora sobre o São Paulo, que vai ganhar uma graninha. Pouca grana, mas melhor do que nada. É que Brenner, jogador revelado em Cotia e que fez algum sucesso no São Paulo até ser vendido ao UFC Cincinnati, está de saída para a Atalanta, ou melhor, para a Udinese. Desculpa.
A Udinese, inclusive, já anunciou a chegada do Brenner, atacante de 23 anos de idade, que em sua passagem pelo futebol americano fez 71 partidas, 27 gols e 7 assistências. O São Paulo tinha direito a 15% da mais-valia, ou seja, tudo que excedesse os 13 milhões de dólares gastos pelo FC Cincinnati para comprar do São Paulo, o tricolor ficaria com 15% dessa mais-valia. Só que o negócio está sendo fechado por 10 milhões de dólares. O tricolor não terá direito a mais-valia, ficará com 3% do negócio, graças ao mecanismo de solidariedade, que é aquele manual, aquela cláusula criada pela FIFA para beneficiar clubes formadores. Ou seja, o São Paulo pega 300 mil dólares, ou mais ou menos 1,5 milhão de reais, não vai mudar o preço do dólar, não vai garantir alívio nas contas do São Paulo, mas é melhor do que nada, concorda? Bora falar agora sobre o Corinthians com uma situação inusitada. O Rony, empresário de futebol do meio atacante Adson, ligou para o Alessandro, que é o gerente de futebol do Timão, pedindo uma reunião. A ideia era conversar sobre o futuro do Adson. Só que o Corinthians foi surpreendido com declarações do Rony em uma entrevista ao GE, dizendo que ele está incomodado com a falta de oportunidades para o atleta dele, e que o jogador já tem proposta, já tem sondagens, enfim. A partir daí ficou combinado uma reunião, só que o Corinthians se incomodou com a falta de sensibilidade do Rony, às vésperas de um jogo super importante como esse contra o Remo, com a maior confusão do mundo envolvendo o Cuca, e o Rony pede essa reunião e ainda dá entrevista dizendo que está incomodado com a falta de oportunidades. Diante desse cenário, o Corinthians resolveu cancelar o encontro que aconteceria na manhã dessa quarta-feira e vai conversar com o Rony um pouquinho mais para frente. Importante dizer que o Corinthians não tem a mínima pretensão de emprestar o Rony para qualquer clube brasileiro, só sairá negócio por quantias consideravelmente altas, na casa dos 10 milhões de euros para mais. Mas já posso antecipar para vocês que o pessoal do Corinthians vai receber o Rony de maneira bem chateada. Afinal de contas, faltou ao ex-jogador de futebol, vocês lembram dele? Centroavante com passagens por Goiás, Fluminense, entre outros clubes. O cara não teve o mínimo tato para sentir a situação do Corinthians, inclusive com mudança de técnico. O Cuca acabou de chegar, fez só uma partida, enfim, aquela coisa toda. Bora falar agora sobre o Flamengo e Jorge Sampaoli, que continua batalhando em busca de reforços, apesar de a janela de inscrições só reabrir no Brasil em 3 de julho. Um dos nomes que surgiram nas últimas horas é de Nahuel Barrios, meio-campista, jogador de meio atacante, que pertence ao São Lourenço, 24 anos de idade. Esse jogador teria sido uma indicação do próprio Sampaoli, que é argentino e conhece bem futebol no seu país. Também falaram sobre Renier, atleta revelado no Flamengo, vendido por um caminhão de dinheiro ao Real Madrid, 35 milhões de euros, não conseguiu jogar em Madrid, foi emprestado ao Dortmund, onde também não foi bem. Nessa temporada defende o Girona, é mais reserva do que titular. Outro dia até conversei com um dos representantes do Renier, ele faz parte é um dos clientes do Juliano Bertolucci, e a informação que eu obtive é de que o Real Madrid não tem planos de liberar o Renier para jogar no futebol brasileiro, mas diante da falta de oportunidades, talvez até pudesse ser uma boa opção. Para completar, o Flamengo de Sampaoli também busca um lateral direito. Os nomes de Gilberto, que não quer ficar no Benfica para a próxima temporada, ou seja, a partir da metade do ano, e também do Ian Couto, são os mais comentados nos muros da Gávea. Para completar sobre o Fla, queria contar que um nigeriano de 18 anos de idade, chamado Shola, meio atacante, acaba de ser contratado pelo rubro-negro. Ele chega por empréstimo de uma temporada, vai jogar no Sub-20. Se for bem, o Flamengo já sabe quanto vai precisar comprá-lo. Foi descoberto em uma peneira num torneio realizado na Itália, sugerido ao Flamengo, e o Flamengo resolveu fazer essa aposta. Bora de notícia exclusiva, quero contar para vocês sobre Anderson Talisca, um dos principais jogadores brasileiros no mundo há algumas temporadas. Talisca recentemente renovou seu contrato com o Al Nassr, o vínculo terminaria em 24 e foi estendido até 2026, mas posso assegurar para vocês que ele não quer continuar no clube. A ideia do Talisca é no fim dessa temporada árabe, saudita, ou seja, na metade do ano, deixar o clube. Inclusive, esse recado já foi dado aos empresários do Talisca, que vão repassar a notícia para o pessoal do Al Nassr. Al Nassr é o mesmo clube de Cristiano Ronaldo. Coincidência ou não, bastou o Cristiano Ronaldo chegar na Arábia Saudita que a coisa mudou radicalmente para o Al Nassr. O time que era líder do campeonato nacional caiu para a segunda colocação. Recentemente também foi eliminado da Supertaça e da Copa da Arábia Saudita. O Talisca tem salário altíssimo, completamente fora da realidade do futebol brasileiro, mas se aceitar uma redução, pode pintar em qualquer dos grandes clubes de futebol nacional. Tem um talento muito acima da média, pode jogar como meio atacante, pode jogar como camisa 9, pode jogar como atacante de lado de campo, atleta que
se fizer 3, 4, 5 bons meses no futebol nacional, como eu imagino que ele é capaz, certamente vai ser cogitado para a seleção brasileira. Na atual temporada pelo Al Nassr, soma 21 jogos, 17 gols e 1 assistência. No Campeonato Saudita, inclusive, é o vice-artilheiro da atual temporada. A fase é tão boa que desde 2021, quando ele foi contratado para jogar no Al Nassr, ele já conseguiu se tornar o terceiro maior artilheiro da história do clube. Jogador de números e capacidade elevadíssimas. Já foi procurado pelo Flamengo em outra janela, já foi procurado pelo Corinthians em outra janela. Vamos ver se agora, com a intenção dele em deixar a Arábia Saudita, pode facilitar seu retorno para o futebol brasileiro. Você gosta do Talisca? Caberia no seu time do coração? Então já marca o dirigente do seu clube para ele saber sobre esse interesse, essa intenção do Talisca em deixar a Arábia Saudita. Bora fechar o vídeo para falar sobre Tati Castellanos, nome do atacante argentino de 24 anos de idade, que nas últimas 3 janelas de transferência esteve na pauta do Palmeiras. Ele acabou indo do New York City, dos Estados Unidos, para o Girona. São clubes do Grupo City. Girona na Espanha, você sabe, né? Nessa terça-feira, o Girona fez 4-2 no Real Madrid e o Tati Castellanos marcou 4 gols. Enchendo a bola, tá cheio de moral, tem 11 gols na atual temporada e está entre os 10 maiores artilheiros da atual edição do Campeonato Espanhol. A curiosidade é que ele ainda pertence ao New York City, que decidiu colocá-lo à venda. E quem quiser comprar o Tati Castellanos já sabe quanto precisará gastar: 15 milhões de euros. 15 milhões de dólares, só para ser mais preciso, e esse valor equivale a 76 milhões de reais. Só é importante contextualizar, antes que qualquer torcedor do Palmeiras ou de outro clube brasileiro se empolgue, o Castellanos já não quis vir para o Palmeiras antes de se transferir para o Girona, porque o sonho dele era jogar na Europa. Depois de se mandar para o futebol espanhol e dar certo por lá, 31 jogos e 12 gols na atual temporada, contando o Campeonato Espanhol e também outras competições, está mais do que natural para dizer que o Tati Castellanos permanecerá no velho continente. Qualquer chance de atuar no Brasil ou na Argentina, como já foi especulado também, hoje está completamente descartado. E aí, vale a pena? Você torce por algum time europeu? Gostaria de ver Tati Castellanos por lá? Use o espaço para comentários, também não esquece de compartilhar, deixar like, me seguir por aqui, aquela coisa toda. A gente volta a fazer o programa do Nicola um pouquinho mais tarde, depois dos jogos. Beleza? Abraço, tchau!